Mas quase que 90% das vezes não pede um exame de descarro, que faria o diagnóstico imediato ali, que aconteceu com o João, né? Começou a sentir o sintoma hoje e recebeu a medicação 4 meses depois. É o tempo que se perdeu, né? Agora, principalmente o homem, né, na fase produtiva, embora ele vá encontrar 60 pessoas à frente dele para ser atendido, mas é o caminho mais rápido. Diferentemente de um posto de saúde, onde ele tem que acordar muito cedo, né, e não tem a garantia que vai ser atendido no dia. Muitas das vezes tem consulta marcada para 3 meses depois, e aí vai agravando mais ainda o quadro de saúde desse doente. Ou seja, se ele está doente, ele tem que encarar a realidade dos fatos e buscar a cura, buscar o tratamento necessário. Cabeça para cima de hoje, conversando sobre tuberculose, com o pneumologista Alexandre Milagres, com a enfermeira Ana Cristina de Oliveira e Silva e com o paciente João Elias Ferreira Coelho, que teve tuberculose 2 vezes. No ano de 1908, 2 cientistas, Albert Calmet e Camille Guerin, isolaram a cepa, né, do bacilo da tuberculose, do bacilo de Koch, para a produção de vacina. E aí a cepa recebeu o nome de bacilo de Calmette-Guerin, ou seja, BCG. 1921, vacina aplicada em crianças. E aí eu pergunto, tem muita gente que acha que quando eu era criança eu fui vacinado contra a tuberculose e que essa proteção é um escudo contra a doença que ele vai levar para o resto da vida. Eu quero saber do senhor, qual é a eficácia dessa vacina, da BCG, que é importantíssima a ser ministrada a crianças, né? Eu sou contratado, além de trabalhar no Hospital de Curicica, eu sou contratado também para um projeto Fundo Global pela Fundação Ataúfo de Paiva, a FAP, que é uma instituição centenária e que uma das principais atribuições da fundação é a produção da vacina BCG. E a BCG, o que a gente tem hoje é que ela é uma grande protetora das formas graves da tuberculose. Então as crianças ao nascerem têm que ser vacinadas por BCG, todos, e o benefício vai ser, por exemplo, a meningite tuberculosa. Os locais que começaram a fazer a vacinação BCG e acompanhar a evolução, mostrou-se naqueles locais as crianças não faziam meningite por tuberculose, que é uma meningite não tão grave quanto a meningite meningocócica, por exemplo, mas é uma meningite, pode deixar sintomas, pode deixar sequelas e, enfim, as formas graves da tuberculose estão protegidas pelo BCG. Não se deve fazer BCG depois desse momento, não tem garantia de proteção alguma. E o que está hoje se tentando fazer são novas vacinas, aperfeiçoamento da velha BCG ou criação de outras vacinas que possam, essas sim, serem eficazes, né? Então, a BCG, na verdade, ela protege o indivíduo até uma determinada faixa etária? Pode-se mensurar isso ou não? Normalmente a gente diz até os 4 anos. Até os 4 anos. Tá, então, essa ilusão que as pessoas têm de quando eu era criança eu fui vacinado, eu estou imune para o resto da vida, não significa a realidade. De forma alguma. E aí, o que o senhor sugere para os pais de crianças, digamos assim, acima de 4 anos, que agora estão ouvindo, então assim, falando assim, eu pensava que essa vacina estava garantindo a saúde do meu filho. O que é que o senhor sugere para que eles tenham, digamos assim, em relação à tuberculose, um cuidado com a saúde dos seus filhos? Olha, prevenção geral da tuberculose, ela é uma prevenção em relação à saúde, né? A gente tem que viver uma vida saudável, se a pessoa já foi vacinada, não tem que ser revacinada, e tem que viver uma vida saudável. Atenção aos sintomas que aparecerem. Hoje em dia, a gente fortalecendo, eu tenho notado muito isso, vocês também devem estar percebendo, que a gente fortalecendo a sociedade civil com informação, e o seu programa é um excelente canal para a gente ficar passando informação e conhecimento para as pessoas, eu tenho notado que as pessoas estão fazendo o seu próprio diagnóstico, as pessoas estão chegando nas unidades de saúde, muitas vezes nas unidades de emergência, e estão dizendo, doutor, eu acho que eu estou com tuberculose, porque eu estou com sintomas X, Y, Z. Isso é ótimo. E eu acho que as pessoas têm tuberculose, mas que elas têm acesso à informação. Exatamente. Mas é ótimo que elas
elas mudem a ótica. Hoje tem médicos fazendo diagnóstico da tuberculose por causa do próprio paciente. Agora, doutor, 22 países concentram 80% dos casos de tuberculose. E aqui no Brasil, nós que ocupamos no ranking mundial a 18ª posição, 70% dos casos aqui no país são concentrados em 315 municípios. Lembrando que nós temos aí mais de 5.500 municípios espalhados pelo Brasil a todo. As maiores incidências são nos estados do Amazonas, depois seguido de Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Ceará. Já a região centro-oeste é que apresenta menores taxas no país, Goiás principalmente. A gente não pode dizer então que a tuberculose escolha classe social, ou seja, as classes mais baixas, devido às vezes às condições de higiene e tudo mais, elas sejam mais agredidas pela doença? Porque vamos lá, nós mencionamos aqui Amazonas, mas também estamos no centro de excelência que é o Rio de Janeiro, onde as pessoas têm acesso a tudo, a medicamento, a informação e tudo mais. E já a região centro-oeste apresenta taxas mais baixas. O que significa? Quem tem uma vida, digamos assim, ao ar livre, mais saudável, tem algum significado esses dados ou precisa realmente de uma análise mais detalhada? A tuberculose é uma doença social. Ou seja, as condições sociais fazem parte da epidemiologia da doença. Então, se a gente tem uma zona urbana muito adensada, com muita gente, com cômodos pequenos, e convivendo dentro desses cômodos pequenos muita gente, se uma pessoa está com tuberculose, e a tuberculose é uma doença de transmissão aérea, passa de pessoa para pessoa, é claro que o indivíduo que tenha 3 quartos em casa e que cada filho durma num quarto e ele e a esposa no terceiro quarto, a chance de transmissão intradomiciliar desse bacilo vai ser menor do que um indivíduo que more num cômodo com 20 pessoas, que são cômodos que eu já fui visitar vários. Não é necessariamente a questão ligada à classe social, no sentido de sujeitos... Riqueza ou pobreza. Mas no sentido de envolve educação, envolve qualidade de moradia. Então tem um projeto, por exemplo, lá na Rocinha, que o João deve conhecer, que é um projeto de mudar a cara das moradias, que as moradias tenham sol batendo dentro, que tenham ventilação entrando. Como não temos espaço lá, as casas cresceram para cima, tapando a entrada do sol dentro de determinadas moradias. Sol, circulação de ar, isso é muito importante. Até porque cada vez mais nós estamos confinados, ambientes com ar-condicionados, prédios fechados, nós estamos cada vez mais, literalmente, vivendo em ambientes fechados. Circulação de ar, realmente hoje... O coeficiente de incidência da tuberculose na Rocinha é em níveis de África subsaariana. Assim, é nível de país que está com muitos problemas mesmo. Não espelha o Rio de Janeiro. Os locais onde essas condições sociais são mais precárias, a tuberculose cresce muito. Vamos dizer, uma família teve um caso que foi diagnosticado, hipoteticamente falando, com um parente com tuberculose. Ele está tuberculoso. Um filho, pai, quem quer que seja. Ele iniciou o tratamento. Aí surge a pergunta. E as pessoas que se relacionaram, por exemplo, com essa criança ou com esse adolescente na escola, no trabalho, qual é a antecedência? Porque, vamos lá, a partir de quanto tempo essas pessoas devem procurar um médico também para saber se elas foram contaminadas? Ou seja, com quem ele se relacionou no último mês, nos últimos 2 meses, como é que é isso? É imediato. A partir do momento que a gente faz o diagnóstico, né, no caso índice, o indivíduo que está com tuberculose, o programa de controle da tuberculose é responsável pela avaliação de todos os contatos, né? E a experiência que nós temos no hospital, especialmente a enfermagem, né, que nós acolhemos não só o doente, mas toda a família, né, essa questão da sensibilização. Isso tem que ficar bem claro desde o primeiro dia da consulta, né? Porque nós temos que sensibilizar o doente para que ele traga toda a família dele. E é uma dificuldade. É uma dificuldade a pessoa chegar e falar assim, meu amigo, você está vendo a minha casa, você por favor procure um médico porque eu estou tuberculoso. A tendência da pessoa é omitir isso, né? Porque ela vai ficar... Pelo preconceito. Exatamente. Pelo estigma Essa é a que a questão. doença Preconceito. traz. Agora, como é que o preconceito pode ser mais forte do que a necessidade da saúde? Acho impressionante, que né? tem que ter informação. Acho que parte do preconceito é pela desinformação. Então, acho que se você informar... Primeiro, assim, não é qualquer pessoa que tenha convivido com um paciente de tuberculose que tem que procurar uma unidade de saúde. Tem que ter uma frequência nesse convívio,
os primeiros contatos são os que convivem intradomiciliarmente com o paciente.